internautas, muito boa tarde. Aqui quem está com vocês novamente nesta terça-feira abençoada é Dimitrios Asvestas, consultor e mentor financeiro. Ajudamos as pessoas a descobrirem o que as fazem felizes e realizarem os seus sonhos, utilizando como veículo a energia do dinheiro. Abrindo a nossa tarde nesse nosso bate-papo, desejo de todo o coração que a paz prevaleça na Terra e que você, a partir das orientações a cada semana que trazemos a todos vocês, possam nortear sua vida financeira na direção e em busca da realização de seus objetivos, na realização de seus maiores sonhos. Falamos algumas semanas atrás sobre a importância do planejamento, nós falamos sobre como negociar ou pagar as suas dívidas, também falamos muito sobre como você olhar para o teu orçamento financeiro mensal, descobrir exatamente cada centavo que você ganha, aonde ele é gasto, como ele é muitas vezes desperdiçado dentro da estrutura do seu orçamento mensal. E hoje eu tomei a liberdade de trazer como tema algo que entendemos que é muito importante no universo financeiro, falar sobre dinheiro para o jovem, falar sobre dinheiro para os seus filhos, como eles começarem uma vida financeira correta. E por que tomo a liberdade hoje de fazer isso? Porque tive a oportunidade ontem, na cidade de Guarulhos, ministrar uma palestra para aproximadamente 60 jovens que estão iniciando sua carreira profissional como aprendizes nas empresas, através de um projeto, a partir de um projeto que o Rotary Club também, o Rotary Club Leste de Guarulhos, patrocina junto a jovens, buscando orientá-los e encaminhá-los no seu primeiro emprego. E o nosso tema foi a importância da liderança e da gestão financeira para a realização dos sonhos. Então, uma das coisas muito importantes que compartilhamos com os jovens naquela tarde de ontem foi orientá-los em relação a como ele começar um planejamento para realizar os seus objetivos. Observamos que muitos jovens eles têm uma característica, o jovem em si ele tem uma característica, ele é muito ansioso, tudo ele quer realizar para ontem. E quando começa a trabalhar, ansioso no seu primeiro emprego, seus primeiros anseios, seus primeiros objetivos são uma roupa melhor, um tênis de marca, muitas vezes alguns equipamentos eletrônicos como celulares, smartphones, som, fone de ouvido, viagens com os amigos, baladas e assim sucessivamente. E acabam perdendo a referência da importância de preservar uma reserva financeira para o seu futuro, até porque neste momento, no conceito deles, o futuro está muito distante. Eu não consigo muitas vezes levar um jovem de 17, 18 anos de idade a elaborar uma ideia, um quadro mental de como ele estaria aos seus 30, 40 ou 50 anos de idade. E olha só que interessante, fizemos algumas contas em algumas planilhas matemáticas de uma maneira muito simples e muito fácil, mostrando para o jovem que se ele começa a trabalhar, ele começa a guardar, por exemplo, R$30 por final de semana. Então vamos dizer que ele vai numa balada, e essa balada tem um determinado valor de R$100, R$150, um pouco mais, um pouco menos. A sugestão é guarde 30, por exemplo, por final de semana, por 30 anos, e você terá R$528 mil guardados, aplicados a juros em torno de 1% ao mês. Algum investimento em um determinado título, um pouco acima da poupança. Então, olha só que interessante. Você consegue construir e conquistar a sua liberdade financeira se você, desde cedo, jovem, começar a guardar um dinheiro. E a nossa orientação e a orientação que foi dada a esses jovens é que, independente da quantidade de dinheiro que passa pelas suas mãos, nesse primeiro momento é importante que você guarde, na pior das hipóteses, 10%. Independente do tamanho dos seus sonhos, neste momento, guarde pelo menos 10% para você. Se você ainda não tem uma conta bancária, uma poupança, abra uma poupança. Se o valor nesse momento que você vai guardar ele é muito simbólico, ele é muito pequeno, tenha um cofrinho em casa, tenha uma carteira, comece a guardar pouco a pouco um pouco dos recursos que passam pelas suas mãos. Hoje não importa a quantidade que você guarda, mas é mais o conceito que você forma na sua mente em relação a começar a trabalhar desde a
mais tenra infância, a energia do dinheiro. No momento em que você aprende este pequeno segredo, pode ele trazer para você a liberdade financeira a partir dos seus 30, 40 ou 50 anos de idade. E aí a pergunta que me fizeram é: mas, Dimitrios, o que é liberdade financeira? O que é independência financeira? Na realidade, liberdade financeira é quando você não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro para poder manter o seu padrão de vida. Então, qual é a ideia da pequena poupança de longo prazo, de 15, 20 ou 30 anos, guardando dinheiro com disciplina? E por que disciplina? Porque na vida você haverá de viver duas dores: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor da disciplina sempre traz para você um benefício maior, uma conquista. A dor do arrependimento, a tragédia dela é que ela dura para sempre. E muitas vezes as pessoas ficam: se eu tivesse guardado dinheiro, se eu tivesse me planejado melhor, se eu não tivesse praticado aquela ação. E esta dor, essa insatisfação, ela é perene, ela dura por toda a eternidade. Então, nesse exato momento, o que você deve fazer? Ganhei uma mesada de R$50, um valor pequeno, né? Guarde 5. Poxa, Dimitrios, mas é um valor muito pequeno. Guarde. Nem que você comece guardando que seja R$1. É um conceito, é um princípio, né? Se discipline no conceito de guardar dinheiro independente da quantidade. Liberdade financeira nunca estará ligada ao quanto você ganha, mas sempre ao quanto você guarda, ao quanto você poupa. Todas as grandes personalidades, todas as pessoas que conquistaram sua independência financeira, você vai observar na trajetória da vida, sempre esteve ligado a quanto eles conseguiram guardar para poder trabalhar com os recursos no mercado financeiro ou nos negócios e empreendendo. Mas a partir do momento que eu tenho recursos guardados, a partir do momento em que eu não me envolvo no universo do endividamento, comprando coisas muitas vezes que eu não tenho necessidade de comprar. Então, o segredo que nós passamos para esses jovens é que nesse primeiro momento, que muitas vezes o jovem ainda ele não sabe que sonhos ele deseja alcançar. Você pergunta para um jovem, fala: bom, o que você deseja na sua vida? Dimitrios, eu ainda não sei. Que tipo de profissão? Eu não sei, eu estou terminando o ensino médio, eu vou fazer um cursinho, eu estou pensando em fazer engenharia, direito, arquitetura, eu ainda não tenho claro isso na mente. Então, se eu não sei direito aonde eu vou, fica difícil começar a me planejar. Então, o que eu faço? Eu começo a fazer um desenho na minha vida das coisas que eu não quero viver. Então, eu não quero continuar vivendo um mundo de dificuldades. Eu não quero que faltem as coisas dentro de casa. Eu não desejo ter necessidade de não conseguir suprir as necessidades dos meus familiares. Então, eu faço uma lista ao contrário das coisas que eu não desejo viver em termos de dificuldade pela falta de recursos. E, paralelamente, então, eu começo, de tudo que eu ganho, a fazer uma reserva. E essa reserva começa com 10%. O ideal é que você guarde sempre o máximo possível nesse momento, sem se privar das coisas que são importantes nesse momento. Mas tomando muito cuidado com gastos que você faz de coisas que não agreguem valores positivos, né? Então, essa é uma das características muito importantes de quem conquista e de quem vai em busca não só dos seus sonhos, mas de conquistar liberdade financeira para o seu futuro. A partir do momento em que você começa a guardar, por exemplo, um número simbólico, R$1 3 vezes por semana. Muitas vezes nós não damos conta desse valor. Você fala: Dimitrios, mas R$1 é um drop, são meia dúzia de balas. Que diferença fará isso na minha vida? Nenhuma, se nós considerarmos isso de maneira isolada e pontual. Porém, R$1 3 vezes por semana, que se cria uma rotina de se gastar sem saber aonde e que perdure por uma vida por 30 anos, nós estamos falando de R$45 mil. Se você tem um valor simbólico de um lanchinho todos os dias de R$2,75, por 30 anos consecutivos nós estamos falando de R$288 mil jogados fora em algo que não agregue valor positivo.
E aí perguntaram para mim assim, tá, então eu não posso mais sair, eu não posso comprar uma bala, eu não posso ter as coisas do dia a dia? De maneira alguma. Na realidade, você pode fazer tudo o que entende que deve fazer. Mas a pergunta que eu sempre faço é, você ganhou o seu dinheiro, você cuidou de você em primeiro lugar? Você reservou um recurso financeiro para o seu futuro? Porque o tempo ele é implacável, o tempo haverá de passar. E você guardando ou não dinheiro, os 30 anos na sua vida irão passar. A diferença é de quem guarda com disciplina, conquista sua independência, sua liberdade financeira. E qual o motivo de se ter conquistado a liberdade financeira? Muito simples. Quando você não precisa mais trabalhar pela pressão de ganhar dinheiro para pagar as contas, porque você já tem um colchão financeiro de reserva, onde você vive da rentabilidade desses recursos, você consegue ter uma vida mais livre, uma vida mais plena, exercitando exatamente aquilo que é o seu dom, que é aquele bem mais precioso que o universo depositou dentro de você, a capacidade de ajudar o próximo. Então, é importante você pontuar a sua vida em relação a conquistar essa independência para que você tenha cada vez mais liberdade, porque a única diferença entre uma pessoa que tem recursos e uma pessoa que não tem recursos é que aquela pessoa que tem mais recursos financeiros, ela tem mais liberdade na sua vida, ela tem mais opções, ela tem mais liberdade de escolhas. E é importante quando você tem liberdade de escolhas, como resultado da conquista que você mesmo fez pela disciplina ao longo de todos os seus anos. Eu tenho plena certeza e convicção que qualquer um de vocês que esteja nos ouvindo agora e que tivesse ouvido um pai ou uma mãe, ou tivesse ouvido que você poderia ter guardado algo em torno de R$1 milhão em uma conta de poupança, por ter sido disciplinado em olhar pequenas reservas financeiras e recursos que estão sendo desperdiçados, a partir de uma conta de energia elétrica, onde eu posso reduzir o valor, onde eu posso reduzir o consumo da água em casa, a conta do meu celular. Já falamos sobre comprar em supermercados em dias em que temos algumas promoções, então as pessoas falam para mim, mas o dinheiro não sobra no meu orçamento, mas é lógico que não sobra. Dinheiro nunca sobra, dinheiro é energia e energia não sobra. Então o que você faz? Você olha para o teu orçamento mensal, diário, doméstico e identifica aonde existem gastos desnecessários. E este valor você canaliza para guardar, porque esse valor já está sendo desperdiçado. Então transforme esse desperdício de recursos na sua vida financeira, no seu dia a dia, a partir de pequenas goteiras financeiras que você tem no seu dia a dia, e comece a guardar isso em locais financeiros, em produtos financeiros que possam trazer rentabilidade para você e ajudar você a construir sua independência financeira. Você já pensou na possibilidade de que você pode construir sua independência financeira, ser livre financeiramente a partir de um dinheiro que hoje já está no seu orçamento e que você está jogando fora, que você está desperdiçando? Você já pensou na dor do arrependimento aos 50, 60 anos de idade, quando você imagina que vai aposentar e aí as regras da previdência privada mudam e de repente você descobre que aos 50 ou 60 anos de idade, para aposentar, você vai precisar trabalhar mais 30 anos até os 80, e quem sabe quando você estiver chegando perto dos 80 anos para se aposentar, a regra mude e aí você precisa trabalhar até os 98 anos de idade. Eu creio que isso não vai ser um momento muito feliz e de alegria na sua vida. E pode ser então que você lembre desse momento e você pense assim, nossa, há 40 anos atrás eu ouvi um careca na TV Pax, um cara maluco no Facebook, falando para guardar R$30 por final de semana. Ah, mas eu gostava de tomar uma cervejinha, eu gostava de sair com os amigos, ir para a praia. Pois é, cuide da sua vida nos seus primeiros 50 anos e depois ela vai cuidar de você os outros 50. A vida é implacável, o tempo é implacável, não existe perdão. Se você não respeita a energia do dinheiro, não tem como ela lhe trazer prosperidade. Nós não estamos falando de riqueza, estamos falando de prosperidade. Houve uma pesquisa feita há alguns anos atrás, em meados de 2008, 2009, nos Estados Unidos, e surgiu um dado muito interessante. Fizeram uma pesquisa em relação a pessoas
que trabalharam uma vida toda e conseguiram se aposentar, conseguiram ter liberdade financeira em torno dos seus 50 ou 55 anos de idade. E essas pessoas pesquisadas, elas tiveram uma vida mais plena de alegria, felicidade, novas conquistas e viveram muito bem, com muita vitalidade até os seus 70, 75, 80 anos de idade. Então eles se aposentaram em torno dos seus 50, 55, não dependiam mais de trabalho para poder ter a renda, para poder pagar as contas e sobreviver no seu dia a dia, mas tinham recurso para manter com tranquilidade o seu padrão e efetivamente desenvolverem as coisas que lhe trazem mais alegria, prazer e contentamento. Com isso, viveram mais 20, 25, 30 anos de uma forma mais plena, mais leve, mais feliz. Porém, analisaram um outro grupo de pessoas que, por falta de um planejamento financeiro na vida, tiveram que trabalhar até os seus 65, 70 anos de idade. E descobrem, então, que essas pessoas, quando se aposentavam aos 70 anos de idade, chegavam a morrer num prazo médio de 5 anos. Por quê? Porque se perde muito da energia vital quando eu saio todos os dias para trabalhar com algo na minha mente dizendo assim: eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar as dívidas, eu tenho que conseguir um novo emprego. Esta frase, esse conjunto de palavras, o tenho que, gera em nós um sentimento que para você pode ser um incômodo, que nós dizemos que eu tenho que fazer algo, me leva a pensar que eu sou obrigado, e ninguém gosta de fazer as coisas obrigadas. Eu tenho que trabalhar segunda-feira, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Observe na sua vida qual o sentimento, que carga emocional você carrega contigo no momento em que você começa a pensar que tenho que fazer as coisas. É diferente de você dizer assim: vou trabalhar. A própria expressão no rosto, ela muda, ela se torna mais leve quando você vai simplesmente fazer uma coisa, ao invés de tenho que fazer algo. Vou trabalhar, vou passear, vou comprar um carro novo, vou me encontrar com os amigos, vou realizar um projeto de vida. Isso traz alegria e contentamento. Mas no momento em que eu digo que eu tenho que, isso já me gera um sobrepeso nos ombros, na mente, e já não existe tanta alegria e satisfação. Então, vivemos num mundo, e ontem até conversando com esses jovens, eu perguntei, poxa, por que é importante ter dinheiro? E alguns falaram, porque nós moramos num país pobre, o Brasil é um país pobre. Na realidade, essa não é uma verdade. O Brasil é um país extremamente rico, temos muitas riquezas aqui. Temos sim uma mentalidade de muita pobreza em relação à grande massa, ao grande povo, uma mentalidade de pobreza, de viver sempre na subsistência, de não ter como cultura de poupar para poder realizar os sonhos. Na realidade, nós temos a cultura de realizar os sonhos por antecipação, financiamentos, endividamentos. Poucas são aquelas pessoas que reservam primeiro dinheiro para poder investir depois. Então, na realidade, nós temos não um país pobre, mas nós temos um país com uma grande massa da população com mentalidade de pobreza. Tanto é que quando você traz um estrangeiro para cá, para o Brasil, um oriental, um europeu, um americano que vem para o Brasil e ele olha esse nosso país, ele vê quanto nós temos de riqueza e ele consegue prosperar aqui. Porque nós temos uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. Você pode construir riqueza na sua vida, mas ser extremamente infeliz. Conheço pessoas que são muito ricas. Aliás, eu conheço pessoas que são assim, tem muito recurso financeiro, mas eu conheço pessoas que são tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Não tem mais nada. Então, o dinheiro não é tudo na vida, mas na ordem das prioridades está bem próximo ao oxigênio. Afinal, vivemos no mundo capitalista, temos a necessidade do recurso financeiro para nos locomover, para poder patrocinar um bom estudo para os nossos filhos, para que você possa oferecer mais conforto para sua família. Não estamos falando de acumulação de bens. Riqueza é tudo aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar como compra de bens e patrimônio.
Mas prosperidade é você viver em equilíbrio entre todas as saúdes que o universo lhe proporciona. Saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde social, saúde familiar. Você tem várias saúdes que cercam você no seu dia a dia. E essa é a proposta de você construir prosperidade e conquistar sua independência financeira. Para que o foco do seu dia a dia, quando ir para o trabalho, não seja só único e tão somente preciso trabalhar, tenho que trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Porque eu tenho que pagar as contas, né? Então, isso gera uma carga onde as pessoas chegam num determinado momento de um estresse muito grande. Ou vivem num processo de ansiedade, com uma expectativa de futuro, né? Já falamos isso nos momentos anteriores. Ansiedade é um excesso de futuro, é um excesso de pensar no futuro. Eu gero uma ansiosidade, um medo, uma incerteza, uma insegurança em relação ao que vai acontecer no futuro. Viver estressado é viver um excesso de presente, uma agenda tumultuada, uma agenda complexa, onde a cada minuto eu não posso parar e as pessoas almoçam com o smartphone ao lado, respondendo mensagens, e-mail, WhatsApp, e elas não se concentram no momento agora. Isso gera um estresse na vida muito grande, porque a maior falta de respeito que existe no universo para com o próprio universo é no momento sagrado do alimento você estar compartilhando mensagens. E outras pessoas vivem em processos de depressão porque passam a vida toda presente pensando num passado que já foi, que já aconteceu, que não há de mudar em nada porque já é um momento que está na escalaridade do tempo, já ficou para trás. Pouquíssimas pessoas são aquelas pessoas que vivem o seu momento presente, vivem o aqui, agora. Viva o aqui e agora. E nesse momento agora, quando você está consciente do seu presente e você olha para o teu resultado financeiro, você fala, eu tenho que pensar em mim de uma maneira egoísta neste momento, eu tenho que fazer uma reserva financeira para cuidar da minha própria vida no futuro, para que eu não dependa de familiares, para que eu não dependa do marido ou da esposa, para que eu não dependa do governo. Ótimo que você pague os seus impostos, recolha o seu INSS, etc. e tal, porque é da legislação, é de lei. Mas faça a sua reserva financeira pessoal, né? Chame um consultor financeiro, esse é o nosso trabalho. No momento que você precisar de uma orientação, temos aí o nosso e-mail, tvpax@pax.org.br, né? Mande um e-mail para nós poderemos esclarecer alguma dúvida pontual ou específica que você tenha em termos de negociação, orientação para os seus filhos, as melhores soluções do mercado nacional ou global para que você possa investir recursos de longo prazo. E entenda apenas e tão somente a importância de ser disciplinado e respeitoso com os recursos financeiros que você ganha. Lembre-se que você se vende, você negocia o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso na sua vida, além da sua saúde. Você negocia o seu tempo em troca de papel, em troca de dinheiro. E muitas vezes, a maioria das pessoas não valoriza esses recursos. Trabalham 8, 10, 12 horas por dia ou mais. E no momento que entram os recursos, gastam com leviandade, gastam com muitas coisas que não agregam valores positivos no seu dia a dia, né? Olhe para o seu guarda-roupa, quantas coisas muitas vezes compramos que sequer usamos ou usamos uma vez, mas mudou a moda. E se você for atrás da moda e não for atrás dos seus sonhos, haverá de bater o arrependimento no futuro. Essa é um pouco da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, partindo do princípio de que é muito importante, enquanto exemplo para os nossos filhos, e que eles entendam a importância de fazer uma reserva financeira para eles mesmos, para que eles não dependam de vocês, pais, e vocês têm um papel fundamental na vida deles, como orientadores. Pode ser que até hoje você não tenha feito, você não tenha praticado essas pequenas e simples regras, mas com certeza elas farão uma diferença incrível, não só na vida da família, mas na vida deles no futuro como um todo. Construir uma nação sustentável financeiramente começa dentro de casa,
administrando melhores os recursos. Porque senão, no momento quando se tornar adulto e estar extremamente endividado, então fica mais difícil. Porque depois vem as responsabilidades, a construção e a constituição da família, comprar a casa, mobiliar. Então, existem um outro conjunto de dívidas que muitas vezes as pessoas trazem para si por conta da própria maturidade, da própria expansão da vida. Mas neste momento, a parte mais importante é que nos primeiros contatos com o dinheiro, que ele tenha a sabedoria de olhar para o recurso e entender: eu investi meu tempo, tempo de estar com meus amigos, tempo de estar com a família, trabalhando numa empresa, vendi o meu tempo e troquei por dinheiro. Esse recurso tem que ter valor. O amor pelo dinheiro é muito ruim, mas o dinheiro merece ser respeitado, porque respeitando o dinheiro, você está respeitando a si mesmo. E partindo do princípio que o Deus onipotente e onipresente reside dentro de cada um de nós, reside dentro do seu coração, ele habita dentro de você. Quando você se respeita e se ama, você está amando a Deus acima de todas as coisas, sendo feliz dentro do processo. É com isso que eu gostaria de encerrar essa tarde com vocês, esse bate-papo com foco em educação financeira para jovens, desejando que a paz prevaleça na terra e que vocês possam ter a sabedoria e o entendimento de como utilizar o dinheiro de uma maneira o mais saudável possível, construindo uma vida e um futuro sustentável. Um forte abraço, um beijo no coração de todos.